Pessoal, bom dia. Vamos lá, então, para O que é que nossa... o Pose está fazendo aqui? Meu Deus. Quem que está fazendo aqui, Elise? Ou Sandra? É o Pose, Pose? Quem é Pose? o MC Pose. Quem que é MC? Daniel aí com a foto dele. Agora eu entendi. Não. Eu não sabia, não. Mostra a câmera aí, Daniel, para eu ver o seu cabelo. Não, professor, tá falando da foto do perfil do... Eu sei, mas eu quero comparar o perfil do seu cabelo com o perfil da foto aí. Não, professor, dá certo, não. Por falar em cabelo, cabelo não é cabelo mais. Agora é cabelo sem cabelo. Agora o cabelo é careca? Agora o cabelo é careca. Careca cabeludo. Bom, vamos parar a piada por aqui, porque as rimas podem ir para um caminho que não vai ser legal. Vamos para a aula, pessoal. Então, nesse capítulo, para finalizar, né, a parte de radiação eletromagnética dos átomos, né, a gente viu aqui alguns espectros de radiação atômico, em especial o espectro de radiação do átomo de hidrogênio, que a partir dele, algumas séries foram definidas, né, relações... Todo Tá dia parecendo isso, a Dani. Dani também esquece de compartilhar. todo dia isso. Esse abestado aqui, ele sempre se atrapalha com compartilhamento. Mas vamos lá. Muito bem, então, vamos finalizar aqui a radiação eletromagnética dos átomos, né? A gente apresentou alguns espectros de radiação, de emissão, né? Em especial do átomo de hidrogênio, que apresentou estas linhas espectrais, e a partir dessas linhas espectrais, Ångström, né, publicou a relação dos comprimentos de ondas, e mais para frente houve um modelo de Rydberg baseado nessas observações experimentais, e a partir daí o estudo da radiação, né, dos espectros, ele foi caminhando até que surgiu um modelo que pudesse explicar, né, a radiação de vários átomos, né, que foi baseado no princípio da combinação de Higgs, né, que se baseou, né, através de termos espectrais, né, e a transição desses termos espectrais de um termo para o outro, né, combinando com a emissão de uma radiação com frequência dado, né, pela diferença desse termo multiplicado pela velocidade da luz. Lembrando que se eu passar esse C aqui para o primeiro membro dessa igualdade, né, eu vou ter frequência dividido pela velocidade da luz, que é o inverso de comprimento de onda, né? Então, e esses termos espectrais, ele está relacionado com a constante de Rydberg com o índice, né, da linha espectral. Bom, com isso, a evolução desse estudo, né, o modelo de Bohr foi baseado nas experiências de Rutherford, né, e ele explicou, né, através de postulado, o espectro de radiação dos corpos, né, resolvendo, postulando que os átomos eram estáveis por conter energias discretas, né, e que a transição de um estado para outro era feita de forma discreta, né, diferente do que era conhecido com o espectro contínuo, né, e a partir do seu modelo, né, a gente calculou, né, a constante de Rydberg, né, fazendo uma comparação com a série de Balmer, né, e depois levando em consideração um modelo clássico, né, do comportamento de um elétron sobre a ação de uma força central, né? E a gente mostrou que quando aplica o princípio da correspondência, ou seja, no limite onde n tende para um valor muito grande, né, os resultados clássicos e quânticos, o resultado quântico deveria levar a um resultado clássico,
né? E a partir daí a gente calculou a constante de Rydberg e encontrou um valor bem próximo da constante de Rydberg, levando em consideração que o núcleo do átomo, né, era fixo, enquanto que o elétron circulava, né, em uma órbita em torno desse núcleo. Uma pequena correção foi feita nesse modelo, levando em consideração o movimento do núcleo em torno de uma posição e calculando a posição do elétron em relação a um centro de massa, né? Então, o cálculo foi feito em relação a esse centro de massa e, fazendo isso, levando em consideração a posição do centro de massa, a gente passa a obter, então, no lugar da massa do elétron, a massa reduzida, que consiste na combinação da massa do elétron, né, com a massa do núcleo, né, a massa m do núcleo com a massa m pequeno do elétron. Então, essa combinação da massa do núcleo com a massa do elétron, chamada de massa reduzida, né, e fazendo esta correção, né, simplesmente trocando a massa pela massa reduzida, a gente obteve aí um resultado surpreendente, né, entre o valor da constante R calculada usando o modelo de Bohr e o valor experimental, né? E aí, usando, né, essa constante, a gente descreve a energia, né, e pode calcular aqui a energia dos níveis atômicos, né, os níveis discretos, né? Então, cada índice N aqui vai estar relacionada com um nível de energia, né, que contém um átomo, um estado estacionário do átomo. Levando em consideração que para N igual a 1, você tem um estado de mais baixa energia, N igual a 2, o primeiro estado que a gente chama de estado excitado, N igual a 3, o segundo estado excitado, e assim sucessivamente. E aí, se eu não me engano, eu deixei para vocês fazerem um cálculo aí da energia do estado fundamental. Vocês calcularam? É 13,6, alguma coisa do tipo. Menos 13. Menos 13, Alguém calculou por as casas decimais aqui? Bom, eu não tenho de cabeça, eu não calculei também, mas se não me engano é 13,6 eletronvolts. Tá? Vocês vão Isso calcular. mesmo. Tá, obrigado. Então, vocês calculem aí esse valor, tá? Levando em consideração a massa do hidrogênio. E calculem esse valor aqui para mim, por favor, tá? Eu acho que é menos 13,6, que é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. E também, a gente pode calcular qual que é o raio dessa órbita do estado fundamental, né? Então, a gente considerou o raio da órbita igual a Rn, né? Cada órbita tem um índice N específico, né? E da teoria clássica, a gente obteve aqui uma relação entre a energia, né? Entre o raio, uma relação que desse o valor desse raio, né? Da órbita, para o modelo de Bohr. Então, essa relação aqui vai te dar o raio de todas as órbitas do modelo e o raio da órbita do estado fundamental, né, dado por esta relação, que é chamada constante de Bohr, né? O valor dela é 0,529 angstrom, né? Que aproximei para 0,3. Vamos colocar o valor um pouco mais preciso. 0,529 angstrom, né? E aí a gente obteve, a partir do cálculo da velocidade, uma relação, né, do momento angular do elétron, né, que também é quantizado, né? Ou seja, ele não depende de nenhuma grandeza característica do sistema, né? Não depende da massa, não depende da carga do elétron, ele depende simplesmente da constante de Planck multiplicado pelo índice N, né? A constante de Planck dividido por 2π, multiplicado pelo índice N, né? Ou seja, o momento angular do elétron é quantizado. Oi?
Não sei se eu perdi o senhor falando, mas o que é esse N aí? É os níveis do elétron? Agora, o N aqui é o nível atômico, né? É um número quântico, tá? Então, está relacionado com o nível de energia do sistema, do átomo, né? Então, no estado Tá. fundamental, de mais baixa energia, o índice vale 1. No estado excitado, né? O primeiro estado excitado, ele vale 2. No segundo estado excitado, vale 3, né? E assim sucessivamente. Então, é um índice que vai definir a energia, né, do que se encontra o sistema. É um número inteiro, que você tem que saber que é um número inteiro e vai estar relacionado com um número quântico, né? Então, se Pode você ser negativo? Oi? Pode ser Inteiro negativo, assim? positivo. Não, inteiro positivo. Tá bom. Tá aqui, ó. Cadê? 1, 2, 3, tá? Ah, É um número tá inteiro bom. positivo. Então, se a gente substitui aqui a carga nuclear, né, que a gente considerou para o átomo de hidrogênio como sendo E, se a gente substitui por Ze, a gente pode calcular estados atômicos hidrogenados. Como assim, estados atômicos hidrogenados? Se Z é igual a 1, significa que eu tenho uma carga elementar no núcleo, ou seja, qual elemento químico que tem uma carga elementar no núcleo? É o hidrogênio. Se eu troco Z por 2, eu vou ter duas cargas elementares no núcleo. E qual elemento que tem duas cargas elementares no núcleo? É L. o hélio. Muito bem. E assim sucessivamente, tá? Só que se você fizer isso, você vai ver que o modelo de Bohr, ele começa a falhar à medida que Z cresce. Para Z muito grande, o modelo de Bohr não se aplica. Então, isso é uma falha do modelo de Bohr, tá? Mas o sucesso do modelo de Bohr aplicado para o átomo de hidrogênio foi tão grande, né, que isso chamou a atenção das comunidades científicas da época, né? E o que a comunidade científica fez? Eles começaram a generalizar os resultados que Bohr obteve para incluir os cálculos de órbitas elípticas, né? Órbitas elípticas. Já se sabia, né, naquela época, né, o modelo de Kepler já estava bem estabelecido, né, que as órbitas planetárias, né, dos planetas em torno do Sol não eram circunferências perfeitas, eram elipses, né? E o modelo de Rutherford nada mais é do que o modelo planetário para o átomo, né? Uma cópia, né, do modelo planetário para o modelo atômico. Então, isso fez com que esses resultados que Bohr obteve, né, fossem generalizados, né, para inclusão de órbitas elípticas. E mais uma coisa do modelo de Bohr que ficou, né, mesmo para essa generalização desses resultados, foi o fato de que as grandezas que deveriam ser quantizadas, né, elas dependem desse número atômico, desse número quântico N, né, que a Sandra acabou de perguntar. Então, quando você generaliza, você vai obter novas grandezas, e essas grandezas, elas são dependentes desse número quântico, né? Ou seja, o que torna, né, essas grandezas discretas. Agora, qual que é o problema da generalização? Era saber exatamente quais eram essas grandezas quantizadas. Foi em 1916, então, que o Sommerfeld e Wilson, né, definiu essas grandezas, né, e chamou de variáveis de ação. Ele definiu essas grandezas como variáveis de ação. Então, essas grandezas, de acordo com o modelo de Sommerfeld-Wilson, chamado de variáveis de ação, foi definida como sendo a integral fechada do momento generalizado em relação à posição generalizada. O QI aqui representa o quê? Vocês já fizeram mecânica clássica? Fazendo a 2.
Tá. Então, o QI aqui é uma quantidade que varia periodicamente. E o PI, o que que é? Momento conjugado. Bom, quem está fazendo quântica, mecânica clássica 2 aí, como é que eu defino o momento conjugado de um sistema? Em termos de uma lagrangiana. Emerson? Hoje eu gostaria de ouvir Rafael. Rafael, você consegue definir o momento conjugado aí de um sistema em termos de uma lagrangiana? Pode escrever no chat se você não quiser usar o microfone. Ele falou lá em cima que tá com o microfone ruim. Lá no começo da conversa. Ah, tá. Consegue escrever aí, Rafael? Bom, tudo bem. Muito bem. Muito bem, obrigado. Isso aí, o Rafael falou. É a derivada parcial da lagrangiana em função da velocidade, né? E como é que a gente define a velocidade? Obrigado, Rafael. Derivada parcial da lagrangiana em função Que da... ponto. Isso mesmo. O que aqui é a quantidade que varia periodicamente, está relacionado com posição, generalizado, né? Então, se Q é a posição generalizada, a velocidade é a derivada temporal de Q, né? E a gente define como sendo QI, ponto. E para quem não está fazendo clássica 2, para quem não sabe que é uma lagrangiana, como é que eu defino uma lagrangiana? K menos 1. Não. Como que é? A menos U? K menos 1. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Obrigado. Onde K representa o quê? Cinética. Energia cinética menos energia potencial, né? Então, muito bem, se eu consigo definir a energia cinética do sistema e o potencial no qual a partícula está sujeita, eu consigo definir a lagrangiana, a função lagrangiana, né? Então, a partir da função lagrangiana, eu tenho as posições, os momentos Coordenadas. conjugados do sistema e também consigo definir as posições conjugadas, né? Como é que eu calculo a posição? Como é que eu defino a posição? Vai ser a derivada de L em relação ao quê? PI, Que... Ixi. né? Então, eu consigo descrever todo o estado do sistema se eu tenho informação da sua lagrangiana. Agora, de acordo com o modelo de Bohr, a quantização ela postula o seguinte: a condição de quantização, né?
JI igual a integral de PI. Opa. De QI, né? Que integral que é essa? Essa é a própria definição, né, do que Sommerfeld e Wilson chamou de variáveis de ação. A variável de ação, ela deve ser um número inteiro de H cortado. Então, essa é a condição de quantização para a variável de ação. E foi esse resultado que a gente obteve, né, analisando o modelo de Bohr, né, a partir da descrição do modelo de Bohr. O momento angular do elétron é uma variável de ação e ela é um número inteiro de H cortado. Foi isso que a gente definiu, encontrou na aula passada. Né? Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar esse modelo para um sistema físico. Né? E qual que é o sistema físico, um dos sistemas físicos mais importantes da natureza? Para a física. Oscilador harmônico. Quem falou para você isso? Daniel. Todo mundo fala isso, todo livro que eu vejo tá falando isso. Tudo pode ser reduzido a um oscilador, a maioria dos sistemas. Sério? Caramba. Em primeiras aproximações, eu acho. Claro, né? Tem que levar isso em consideração. Exatamente. Uau. Então, todo o sistema físico ele pode ser aproximado por um tipo de oscilador. Né? Na aproximação mais simples, ele pode ser descrito em termos de um oscilador harmônico. Né? Então, oscilador harmônico é um dos problemas mais importantes que tem na física, na natureza em si. Né? Você entendeu a descrição de oscilador harmônico. E é por isso que a gente começa lá na física 1, né? Estudando pêndulo, usando equações de Newton. E aí na física 2 a gente estuda oscilador harmônico simples, com uma massa presa a uma mola. Se bem que são poucos professores que aplicam a lei de Newton para estudar um pêndulo, né? Não sei se vocês chegaram a resolver isso. Acho que o Moisés faz isso. Eu acho que o Moisés faz isso. Ele aplica no primeiro livro do Moisés, ele resolve o pêndulo simples usando equações de Newton. Deixa eu ver se estou certo. Eu vou pegar o livro do Moisés, só um instante. Hoje a gente vai estudar aquele negócio lá de de Broglie, ou não? Sai disso aí pra chegar nisso? De Broglie, vocês que vão fazer, mas eu vou... Não. Desculpa. Você falou de Broglie, eu estou com um Debye na cabeça. De Broglie, na próxima aula, vai ser com a Elisângela, tá? Tá, o que nós vamos fazer aí que eu tô perdida? Nós estamos finalizando o modelo, o átomo de modelo de Bohr, tá? A gente vai fazer a aplicação agora para o oscilador harmônico simples. Uhum. No capítulo 6, na hora que do Moisés, né, ele fala sobre trabalho e energia mecânica, né, ele mostra exemplos de osciladores. No capítulo 5 também, que é a aplicação das leis de Newton, né, ele também mostra alguns exemplos de osciladores. Ele mostra um pêndulo cônico, né, ele resolve o problema de um pêndulo cônico. Então, é muito importante o estudo dos osciladores. Né? Então, em todo momento na física, vocês vão ver a aplicação de um oscilador, né, para explicar. Inclusive, os modelos mais sofisticados que estudam o estado da arte, né, ou a fronteira do conhecimento, né, lá vocês vão conseguir enxergar, né, um pedacinho do oscilador harmônico tentando explicar sistemas bastante complexos. Mas vamos começar por coisas simples, né? Porque físico adora simplificar os problemas. Então, a gente pode definir um oscilador harmônico simples, né, do modelo clássico, partindo da força elástica. Como é que é a força elástica
que atua sobre uma partícula que executa movimentos harmônicos simples. Lei de Hooke. Lei de Hooke. E o que diz a lei de Hooke? O que diz a lei de Hooke? F é igual a menos kx. Uma F. força elástica. Conhecida como força restauradora. Força restauradora. E força, né, dependente da posição, aqui é um tipo de força dependente da posição, pode ser calculada como sendo o quê? Menos a integral, não, menos o gradiente do potencial. E se você inverte essa equação, você obtém que o potencial, também dependente da posição, vamos escrever isso aqui como sendo dependente da posição, né? F de x. Você vai encontrar, integrando esta equação, que o potencial é 1 sobre 2 kx ao quadrado. Se a força é aplicada para uma mola, esse K vai estar relacionado com a mola, com a constante da mola, né? Que vai estar relacionado de uma forma ou de outra com a dureza da mola. Mas o K também, ele pode estar relacionado com a frequência angular. De tal forma, né, que essa energia potencial pode ser escrita como sendo meio de K... Opa! Desculpa. Não é K, substituindo K por M ômega, né? Vai ser M ômega ao quadrado, K quadrado. Então, muitos sistemas da natureza, eles estão sobre a ação de potencial muito parecido com esse termo aqui, né? Tem alguma coisa de errado aqui? Tem, né? Não é K, é X. De tal forma que, se a gente descreve a lagrangiana do sistema conhecendo, né, essas propriedades físicas de um oscilador harmônico simples, né, a função lagrangiana pode ser facilmente escrita, né? Lise, pode me ajudar aí? Como é que fica a função lagrangiana? Vai lá, Lizzie. Ê! Eu acho que ela não tá na aula não, hein, professor? A Lise caiu? Pelo jeito, sim. Daniel, ajuda aí, então. Não, Daniel não. Os homens aqui falam muito, né? Eu quero ouvir mais uma mulher. Kessia ou Carol? Só tá a Sandra. Pode ser a Sandra no lugar da Carol. Ai, meu Deus. Se pode ser a Sandra, fica ruim, porque eu também sou a Carol. Então pode ser um outro, ou pode ser só uma. Ou a Sandra ou a Carol, tanto faz. Ajuda a Sandra aí, pessoal. Enquanto eu respondo a pergunta do professor Alessandro. O que ele perguntou, gente? É pra escrever a lagrangiana. Escrever energia cinética menos energia Cadê a potencial. energia cinética? Onde que tá? Ah, tá. Onde que tá a energia cinética ali, velho? Vai, monta. Ali, ó. M ômega. Eu acho que não é Não, constante. é só você lembrar como escreve a energia cinética.
Meio de mv quadrado. Não Dois. sai. Pronto. É isso. Aí menos aquele ali, meio de m ômega quadrado x quadrado. Isso aí. Fechou, tá isso Lagrangiano. Tá aí, professora Lagrangiana, beleza. Já montou? Só Sim, que o prof. V você pode escrever como X ponto. Então põe x ponto aí. MV, Coisa. MX ponto, como diz o Daniel. Não vem com essa não, Temerson. Mas é a mesma coisa. Só muda a forma que você tá escrevendo. Então, professor, isso aí, ó. MX ponto quadrado. Tá. Vamos lá, você pode falar, repetir aí para mim, por favor? MX ponto quadrado sobre 2. Eu gosto de escrever assim, ó. 1 sobre 2, M. Que mais? X ponto. O que é X ponto? Daniel falou ali que isso daí é velocidade. E você acreditou nele? Acreditei, professor, porque eu já vi isso em clássica. Então, como é que você define X ponto? X ponto, se eu não me engano, tem alguma coisa com o tempo, derivado com o tempo. X derivado com o tempo, e daí dá alguma coisa. Derivada de quem será? X ponto, ó. É derivada de quem? Acho que é de X. De X. Exatamente, tá? O ponto aqui, ó, só esse ponto aqui representa a derivada temporal, tá? 2 Sim. pontos vai representar a derivada segunda, tá? O que significa dizer que x 2 pontos vai estar associada com a derivada segunda. Opa! Com a derivada primeira da velocidade, né, que é igual a dv DT. dt, que é igual à derivada segunda, derivada em relação ao tempo, né, de x ponto, entendeu? Uhum. Muito bem. O que mais? Menos aquela dali, ó. Menos Meio de Fala M. aí, o que é aquela dali? Meio de Mzinho 1 ômega sobre quadrado 2m ômega ao quadrado, Xzinho quadrado. x ao quadrado. Muito bem. Então, a gente já definiu a Lagrangiana de um sistema, né, que executa oscilação harmônica simples. Agora vamos fazer a análise dessa relação, né, a partir da equação de movimento. O que é a equação de movimento, né? A equação de movimento, lá na mecânica clássica, a gente obtém ela da relação de Euler-Lagrange. Continuando, né? Como é que eu defino a relação de Euler-Lagrange? Del. Esse Euler aqui está tudo errado, né? A escrita dele. Sandra? Del L, del X. Não sei. Derivada em relação ao tempo de quê? Ai, quanto tempo? De L, não é não? Derivada de L em relação à velocidade. Ô, prof, o senhor colocou o que aí? Oi? O senhor colocou o que aí? Por que Sim, mesmo? Que velocidade. é o X. É o Ah. x generalizado. São coordenadas generalizadas, tá? Tá, verdade. É que eu tenho que lembrar. Mecânica clássica, tá bom. Aí você é igual, eu não lembro o que, menos alguma coisa, não sei. A derivada de L em relação à posição. O famoso F igual a MA. Aí, tá. Sei o resto não, prof. O que é F igual a MA? Ué, Princípio fundamental da dinâmica, né? Segunda lei de Newton. No caso em que o sistema possui Esteja em massa coordenadas
Em retangulares. Oi? Porque eu achei que você ia falar da Lagrangiana. É que se tiver em coordenadas retangulares, essa Lagrange reduz a FNA. Exato. Mas o que é F igual a MA? É o princípio fundamental da dinâmica, né? Então, ela reduz ao princípio fundamental da dinâmica. Então, o Q aqui está fazendo o papel da posição, né? E V é a derivada da posição em relação ao tempo, né? E a gente vai substituir aqui por x ponto. Bom, a gente conhece a Lagrangiana, então consegue derivar aqui a Lagrangiana em relação a velocidades e consegue derivar a Lagrangiana em relação às posições. Então, isso vai nos levar que a derivada de L em relação a Q ponto vai ser igual a quê? Bom, se é em relação a Q ponto, o que é o x a gente considera constante, né? E faz a derivada apenas desse primeiro termo. Então, a derivada de L em relação a Q ponto, né, vai ser 1 sobre 2 multiplicado por m vezes a derivada de x ponto ao quadrado. Né? A derivada de x ponto ao quadrado vai dar 2x ponto. 2 vai cortar com 2. Isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que mx ponto. É 2 pontos? É. Mx ponto. O que é isso aqui? Mx ponto? Momento linear. Momento linear, momento generalizado, né? E a derivada de L em relação a Q, né? Agora em relação a Q é segundo termo aqui, né? M ômega ao quadrado constante. Né? Então, vai dar 1 sobre 2 m ômega ao quadrado, derivada segunda, a derivada primeira de x ao quadrado, né? Vai dar 2x, né? 2 com 2 corta. Isso aqui vai dar o quê? Menos da equação de Lagrange. Ômega M ômega ao quadrado. X. O que é m ômega ao quadrado? M ômega ao quadrado nada mais é do que a constante de força. Então, isso aqui vai dar kx. Opa! Não é Sobre K... M daí? Não. Não? K sobre M, não? Ó, m ômega ao quadrado é esse produto aqui Faz é a sentido. constante. Tudo Né? Então, substitui m ao quadrado por k. Isso aqui dá o quê? Então, como o nosso amigo Temerson aí já... Foi Temerson ou foi Daniel? Foi Daniel. Já adiantou? Esta não, nada mais, nada menos do que uma elaboração, né? Uma representação mais elaborada da segunda lei de Newton. Ok? Então, você tem a definição do momento e você tem a definição da força. Ok? Então, o que você está derivando aqui? Taxa de variação de momento linear é igual ao quê? A força impressa. Isto é a definição da segunda lei de Newton. Entendeu, Sandra? Esse primeiro termo aqui resulta no momento, e esse segundo termo aqui resulta em força, né? Força elástica. E o que você tem que é a derivada temporal do momento é igual a força impressa sobre a partícula. Né? Uhum. É o Isaac Newton de terno, mais formal. Exatamente. Ou seja, a gente tem M
x dois pontos igual a força, que é igual a menos kx. A gente está levando em consideração um oscilador harmônico em que a massa permanece constante, né? Qual é a solução? Tem seno e cosseno, né, gente? Como é uma oscilação harmônica, né? A posição vai ser uma função o quê? Periódica no tempo. A cosseno de ômega t mais alfa. A alfa é uma constante de fase, né? Que vai depender aí da fase inicial. Então, a solução é uma função periódica no tempo. Então, como é que fica a descrição do momento? Então, a gente definiu aqui o momento como sendo a derivada de L em relação a Q, né? A que ponto? Como eu tenho Q representando a posição, eu vou escrever aqui que o momento é a derivada de L em relação a x ponto. Qual que é a derivada do cosseno? Derivada do cosseno é menos seno, né? Concorda? Menos 100. X ponto, então vai ser menos ômega a cosseno de ômega t mais alfa. E a derivada segunda, que dá a aceleração, opa, aqui não é cosseno, é seno, né? Derivada do cosseno é seno. E a derivada segunda, a derivada do seno é mais cosseno, então a derivada segunda vai dar menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais alfa. Isso aqui nada mais é do que menos ômega ao quadrado x de t. Correto? Então, a derivada do momento nada mais é do que a mx ponto, né? A gente já definiu isso. E isso aqui vai ser, então, menos m a ou m e o x ponto está aqui, né? Ômega a seno de ômega t mais alfa. Correto? Bom, agora que a gente tem um momento, o que a gente vai fazer agora? É calcular a variável de ação, né? A integral do momento, a integral em dq, né, do momento. Então, calculando a variável de ação, então o J vai ser a integral
de... Né, trocando P por MX, MV, né? MX ponto, e DQ por DX, né? Isso aqui vai dar MV dx, e isso aqui tem que ser igual ao número inteiro de H cortado. Bom, a gente já definiu o momento aqui, né? A gente pode calcular direto. Então, o J vai ser a integral, né, de menos m ômega a seno de ômega t mais alfa dx. Ok? Bom, como que a gente pode resolver esta integral? Olha que o integrando está em dx, mas a minha função está no tempo, né? Então, eu tenho que fazer aí uma mudança de variável. Como que eu vou fazer esta mudança de variável? Da seguinte forma. mv dx é igual a m o que é o dx? O v é igual a dx dt, né? Taxa de variação temporal da posição. De tal forma que eu posso substituir dx por v dt. Assim, mv dx pode ser substituído por mv e o dx, né, como v dt, que resulta em mv quadrado dt. Aí sim eu troco o elemento infinitesimal de posição para o elemento infinitesimal de tempo. Aí eu vou ter tanto a função quanto o integrando, né, sobre a mesma variável. O v é o x ponto, né? Então, o x ponto é ômega a seno de ômega t mais alfa. Então, v quadrado vai ser ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais alfa. Agora sim, o que eu posso fazer é substituir, né, essa relação aqui, e aí eu vou ter na integral tanto o integrando quanto o elemento de integração sobre as mesmas variáveis. Né? Ou seja, o j vai ser integral fechada, né, de menos m, ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado, de kx menos alfa, dt.
Tá certo? Yes. Tá certo, mas vai ficar ruim. O que que tá ruim? Tinha que deixar em termos de ômega T. Ah, não é KX, é ômega T, né? Tá errado. Não é que vai ficar ruim, é que tá errado. Ah, ia falar isso pro senhor agora. O Y tá integrando em T e tá lá X. Inverteu, né? É ômega T, ó. Esse sinal tá certo? Tá, né? Então vai ficar menos. Não tá, porque o quadrado ele some. É verdade. Você tem duas vezes a velocidade, né? Velocidade. É verdade, você tem razão. A velocidade está aqui, a velocidade está aqui, velocidade é o quadrado, o sinal some. Então, muito bem. Não tem esse sinal. Tem que botar cobrinha lá agora. Isso. Então, ó, m ômega ao quadrado é constante, sai da integral, carinhosamente chamada de cobrinha, pelo nosso amigo. Né? Então, a integral vai ser a integral fechada de seno ao quadrado, ômega t, mais alfa, dt. Essa integral de seno ao quadrado ela é tabelada, né? É. A menos que vocês queiram resolver aí, não faço nenhuma objeção, Faz por partes aí, Temer. tá? Que por parte, gente, professor, coloca aí, muda esse seno e coloca meio de menos 2, meio menos meio cosseno de 2 e o argumento. Aí resolve. O que Simplesinho. significa dizer que ela é uma integral fechada? Sim. Significa que ela vai num ponto e volta. É, acho No que mesmo é. ponto. Um ciclo completo, né? É integral sobre um ciclo completo. E um ciclo completo é chamado de período, né? Tempo Famoso. completo é período. E eu posso calcular o período em termos da frequência angular. Então, essa integral sobre um ciclo completo é a integral de 0 a 1 período, né, de seno ao quadrado ômega t mais alfa, dt. Isso. Ok? Muito bem, resolvendo essa integral aí, vocês vão fazer ela depois, ou se quiser, olhem lá no... Vai resultar em que a integral sobre um ciclo completo de p dx vai ser igual a m ômega ao quadrado, a ao quadrado, né, que é esse primeiro termo aqui, multiplicado pela integral, né, que vai ser integral de 0 a t, seno ao quadrado ômega t mais alfa dt. E essa integral aí, o nosso colega já cantou aí qual que vai ser o valor dela, vai dar menos 1 sobre 4 ômega, seno de 2 ômega t mais 2 alfa, mais 1 sobre 2t, mais 1 sobre 4 alfa, seno de 2 alfa, tá? Bom, isso é uma tarefa para vocês fazerem depois e checar se esse resultado está correto, né? Mas isso aqui, essa relação, vai nos levar que essa integral
de P de x vai ser 1/2 m ômega ao quadrado, a ao quadrado, multiplicado pelo período. Ok? Então, esta é a relação, né, que estávamos procurando. Né? Como que é o nome dessa relação? É variável de ação, né? Isso ele chamou de J, ó. Variável de ação. Eu chamei de J. Então, a gente obtém essa variável de ação. Bom, vamos olhar para esse oscilador harmônico sobre um outro aspecto, né? Um aspecto que a gente está acostumado, que é a descrição da energia total desse sistema. A gente escreveu em termos da Lagrangiana, mas a Hamiltoniana, como é que eu escrevo? Essa o Temerson sabe na ponta da língua. Como que é, Temerson? Ok, desculpa. Eu Hamiltoniana. tô com o telefone aqui. Hamiltoniana? É. Sei não, eu esqueci. K mais 1, né? Tá, mais um, né? É ao contrário da outra. Sei disso, gente, só porque ontem eu vi, tá? Não é porque eu sei esse tri normalmente na minha vida, não. Mas é porque você Mas aprendeu. é que há mais um em Você determinadas sabe porque aprendeu, não foi situações. porque você viu ontem. Ah, será? Acho que foi porque eu vi ontem. Mas é K mais U em determinadas situações. Normalmente a Hamiltoniana não é isso, não. Então, mas aí, tipo, quando for lá derivar as coisas, não tem como, tá? Então, tipo, minha clássica foi até final de Hamiltoniana, ele só passou, assim. A Hamiltoniana, ela vai depender do sistema que você está estudando, né? Então, ela pode assumir diversos comportamentos, né? De acordo com a configuração do sistema. Então, por exemplo, se você tem um sistema que representado por uma partícula livre, né? A Hamiltoniana vai ser simplesmente energia cinética dessa partícula. Agora, se essa partícula estiver sujeita a um potencial, então a Hamiltoniana vai ser a energia cinética da partícula mais esse potencial. Né? Então, o que significa a Hamiltoniana? A Hamiltoniana significa uma função que descreve todas as energias a qual o sistema está sujeito. Concorda comigo? Seja a energia, né, cinética do sistema, seja a energia potencial no qual o sistema está sujeito, ou seja as energias devido às outras ações que atuam sobre o sistema. Então, essa é a definição da Hamiltoniana. Muito bem, a gente sabe que a energia cinética é meio de K de... Não é K, né? Energia cinética é meio de mv ao quadrado, então x ponto ao quadrado, e a energia potencial é igual a menos a 1/2 kx ao quadrado. Né? O x é uma função do tempo, que é a cosseno de ômega t mais alfa, né? Alfa é a constante de fase, né? Então, x ponto vai ser menos ômega a seno, né? De ômega t mais essa constante de fase aí. Desculpa a letra aí, é porque está faltando um pouco espaço, né? Mas é mais para vocês relembrarem como é que escreve energia cinética. Energia potencial, de tal forma que, substituindo, né, os valores da energia cinética e energia potencial nesta relação, né, nós vamos obter que
a energia total desse sistema vai ser 1 sobre m ômega ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, mais alfa, mais 1 sobre 2, m ômega ao quadrado a ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, mais a. Então, essa é a relação que a gente chega para a energia total. E note que você tem aqui um termo em comum, que é meio de ômega, m ômega ao quadrado. Né? Ah, faltou um a ao quadrado aqui, né? Então, você tem um termo comum, que é meio de m ômega ao quadrado, aparece nos dois termos, e o que sobra é cosseno ao quadrado de ômega t mais alfa e seno ao quadrado de ômega t mais alfa. Se você coloca em evidência aqui, 1 sobre 2m ômega ao quadrado, que você vai ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, e a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, então a energia total desse sistema vai resultar em 1 sobre 2 m ômega ao quadrado a ao quadrado. Ou seja, no caso do oscilador harmônico, né, esta variável de ação nada mais é do que a energia total do sistema do oscilador harmônico, né, multiplicado pelo período de oscilação. Né? Período de oscilação do oscilador. E a gente definiu que essa variável de ação, né, a gente não Bohr, ela deve ser quantizada, né? Então, esse termo aqui é o período de oscilação. Então, essa relação, ela vai nos dar que a integral de P de x é igual a N H cortado. E vocês podem mostrar que, igualando, né, esses termos a NH cortado, né, a gente vai ter o seguinte resultado. Ali, ó, a resposta daquela questão está naquele slide anterior ali. Da questão de número 14, né? É. Exatamente. Então, 1 sobre 2m ômega ao quadrado, a ao quadrado, t vai ser igual, né? Vai ser igual ao que é esse aqui, pessoal? O que é período? 2π sobre ômega, ômega sobre 2π, não é? 1 sobre a frequência. Legal. E esse aqui a gente mostrou que é energia, então isso aqui vai ser energia sobre frequência. E isso aqui tem que ser o quê? Quantizado. Né?
Lá N, do Planck, lá. NH cortado. O que resulta que N é igual a N a... Seria mais legal colocar em 2π sobre... Não, errei. Peraí. Deixa eu ver. Ni é igual a 2π sobre ômega. Isso, que aí dá para escrever o H cortado. Não, tem uma relação errada ainda. Espera aí que tem alguma coisa errada ainda. Será que não sobra um 2π nessa integral aí? Era para sobrar, né? Que era para ficar NHNI, né? Bom, vocês dão uma olhada aí nessa relação, tá? Com calma. Mas isso aqui vai resultar que... Bom, aqui está resultando NH cortado Ni. Mas não é essa relação que a gente deve chegar. Deve chegar que o E... Não é por causa da integral que na hora que você integra, você abre aquele T e na hora que você vai fazer a integral aparece 1 sobre 2π, que daí dá meio. Aonde? Aqui, a frequência que o senhor colocou depois na frente, não era para ela ter sido aberta antes, que daí vai ficar a integral de 1 sobre 2π, a integral de seno, que esse 1 sobre 2π integral de seno é igual a meio? Mas tem que sobrar um π aí. Onde é que eu errei? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Eu acho que não está errado, não. Isso vai ser NH cortado Ni. Isso aqui vai reproduzir NH cortado Ni. Bom, uma tarefa para vocês, tá? É para vocês reproduzirem essas integrais aí, ver se está tudo certinho com essas integrais, ok? Com essas relações. E ver se a gente chega realmente nesta relação. E essa relação aqui, ela reproduz o resultado de Planck, né? Resultado não, postulado, né? O resultado de Planck. Postulado de Planck. Conseguiu ver algum erro aí, Temerson? Confio no senhor, professor. Não confie, por favor. Então tá, não confio. Então tá tudo errado. Como assim, rapaz? Tá falando que eu faço as coisas erradas? Eu não. Você falou que não confiar, então eu tô com dúvida. Brincadeira. Eu olhei lá, mas eu não achei nada, não. Tá a fim de Parece que tá reprovar, né? certinho. Que isso, quer me prender mais um semestre aqui. Eu sei que você me adora, mas
a ponto de me prender um semestre, professor? Maldade, hein? Bom, mas eu acho que é isso, as nossas contas estão certas, né? Então, a menos de 2π aí. Eu vou dar uma olhada nas contas para ver se realmente não faltou nenhum 2π aí no decorrer. Tá? Muito bem, então com isso fecha aí o modelo de Bohr. E para finalizar, né, as falhas da mecânica clássica para explicar comportamento, né, de materiais, de radiação, né? Nós teríamos que falar sobre o calor específico do, né? Então,